A igreja cheia de gente igual a você é uma igreja melhor ou pior? O mundo cheio de gente igual a você é um mundo melhor ou pior? As famílias que compõem o mundo, se elas organizassem da maneira como você e a sua família estão organizados, é de fato um mundo melhor? Porque atente, porque eu vou te dizer, e é isso que ele está dizendo, que a igreja, ela leva e deve levar a essa edificação das pessoas, até a plena varonilidade. É caminhar em direção ao sol. Você pode não alcançá-lo, mas não está mais onde estava antes. Note isso. A maneira mais poderosa que nós temos de interferir na maneira como a gente vê a igreja quando nós estamos descontentes dela, é ir até Cristo, ser imitador de Cristo e trabalhar para que as pessoas que estão lá fora sejam iguais a nós. Você quer que a igreja seja diferente? Vá dar estudo bíblico e traga novos crentes. Você quer que a igreja seja fervorosa? Saia por aí, vá fazer missão e traga para dentro da igreja mais gente fervorosa, porque quando você coloca mais água quente, a temperatura sobe. Mas, por favor, pense seriamente nisso. Quando nós falamos para as pessoas imitarem a Cristo, inevitavelmente elas nos imitam. Eu sei que Cristo habita a igreja, mas eu nunca vi Cristo na igreja. Por favor, atente para essa frase. Eu sei que Cristo habita a igreja, mas todas as manifestações de Cristo na igreja acontecem através das pessoas. Eu já ouvi Cristo falar na igreja, mas eu vi uma boca falando de uma pessoa que estava aqui. Eu já ouvi Cristo cantar numa igreja, mas era uma pessoa que estava aqui, que estava tentando imitá-lo. Já fui abraçado por Cristo na igreja, mas era alguém que eu conheço o nome que me abraçou. Quando as pessoas imitam Cristo e chamamos as pessoas para imitar Cristo, elas estão imitando a gente. Então há uma frase que deve ser abolida das nossas conversações. Ela começa assim, ó. Quando você for para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Já viu essa frase? Já falou? Essa frase não tem nada de bíblica. Nada de bíblica. Quando o paralítico estava lá na escadaria, ele encontrou com Pedro e João. O que Pedro e João falou para ele? Olhe para nós. Olhe para nós. Você está indo para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu tiver 1/3 do cérebro funcionando, eu já serei inteligente e seguir você. Você está indo para o céu? Quem te segue vai chegar lá. Pode até chegar atrasado, mas chega. Você quer Cristo? Está correndo atrás de Cristo? Então, correr atrás de você é ir na mesma direção de Cristo. As pessoas imitam Cristo nos imitando. Mas há uma última dimensão. Capítulo 3, verso 10. Achou? 3:10. Para que pela, que está escrito aí? Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? Agora. Por quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma dimensão cósmica dessa imitação. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, e não está falando do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de faculdade. E aqui ele não está falando do seu filho e da sua esposa. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Há algo de Deus a ser conhecido, revelado, o nome de Deus a ser glorificado, numa dimensão além dessa nossa vida terrena. Nós não somos, diz a frase, seres terrenos com experiências espirituais.
Nós somos seres espirituais nessa vida terrena. Vou contar uma história para ilustrar isso aqui. Havia na terra de Uz um homem chamado, como era o nome dele? Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um dia, e Jó está aqui, e daqui ele estava orando, ele estava oferecendo sacrifícios e intercedendo pelos filhos dele, vivendo aqui a vida dele como milionário. Está tudo certo com Jó, e vivendo a vida dele, mas um dia, para além do alcance dos olhos de Jó, os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, e vem um intruso lá, Satanás veio entre eles. E a gente olha, por tudo que nos foi revelado, que os filhos de Deus que vieram se apresentar diante dele são representantes, estão lá, diante de Deus. E Satanás aparece e Jesus reconhece, do seu trono, Deus reconhece que ele é ilegítimo, que ele é intruso, e fala: o que você está fazendo aqui? Ele responde: não sou intruso não, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Isso é uma declaração de propriedade. Eu não sou intruso, eu estou representando a terra. Opa, Deus contra-argumento, você continua ilegítimo. E qual é o contra-argumento de Deus? Viste meu servo Jó, e por que ele vai falar isso? Qual a descrição de Satanás? Assassino desde o princípio, mentiroso, pai da mentira. E qual a descrição de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Uma pausa importante. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, é uma descrição de Cristo, não de Jó. Então, lá do céu, olhando do céu à terra, o que Deus viu na vida de Jó? Cristo foi visto, porque não há um justo, nenhum sequer. Todo justo só é justo imitando Cristo. Cristo vivia em Jó. E Deus olhando falou: a descrição de Jó é incompatível com a sua, você não pode representá-lo. Qual a resposta? Isso aí é só casca. Tira o que ele tem, para você ver que ele vai reagir como qualquer ser humano reage. Porque todo ser humano que te busca porque está interessado em alguma coisa. Qual é a acusação? Não há amor por vontade. Essa é a acusação. Esse amor é comprado. Esse amor é sugestionado. É você que está se amando em Jó, mas ele mesmo não te ama. Ele ama as coisas que você dá para ele. Olha para mim. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas era muito importante para a gente terminar. Isso é uma cena de julgamento? O que você acha? Sim ou não? É um julgamento aí. Vamos lá. Quem é o acusado no julgamento? Deus está sendo acusado. Ele está sendo acusado. Quando Deus fala que Satanás é ilegítimo lá, Satanás devolve a acusação. Você que é ilegítimo. Porque essa adoração não é genuína. Eles estão adorando as coisas, eles estão adorando o seu céu. Eles estão com vontade de ir para o céu, eles não estão te amando. Eles adoram as suas bênçãos, você não. Você não é digno de ser adorado. Mudou alguma coisa desde o começo da história? Nada. Deus está sendo acusado. Quem são as testemunhas? Quem é a testemunha? Quem está assistindo? São os habitantes dos mundos não caídos, os filhos de Deus. E é para eles que a resposta está sendo dada. Tanto é que Jó, você vai ler todos os capítulos, e quantas respostas Jó recebe? Nenhuma. A resposta não é para Jó. A resposta é para eles. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Eles precisam saber algo. Se Deus está sendo acusado, Satanás, obviamente, é o acusador, e as testemunhas são os habitantes dos mundos não caídos, o que é Jó nessa história? Está faltando uma coisa aí na cena de julgamento. Amigo, presta atenção. Jó é a prova. É a prova de que Deus é digno de ser adorado. E nós o adoramos porque a gente quer adorar.
Ele é a prova. Quando eu imito Cristo, eu me torno uma prova de que Deus sempre esteve certo. Prova. No julgamento de Deus, Ele usa você para provar que Ele estava certo. E o povo remanescente de Deus, neste momento, na história, na fase mais importante, dramática e sensível, não é nada diferente do que foi Jó. Porque a história está lá para você saber quem é você no juízo investigativo, quem é você no grande conflito, quem é você nos momentos que antecedem o momento em que a glória de Deus deve ser manifestada em toda a terra, quando o universo inteiro quer saber, Deus é digno de ser adorado, e você responde sim, e o planeta inteiro pergunta por quê, e o universo inteiro pergunta por quê você acha que Ele é digno, e você diz, porque eu quero. Eu amo porque eu quero, eu não amo pelo que Ele me faz, eu não amo pelo que Ele me dá, eu não amo pelas impressões, eu amo porque eu considero digno desse amor e dessa adoração. E só Ele, e ninguém mais, e não importa, e essa é a resposta de Jó, ainda que Ele me mate, nele confiarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Qual é a resposta? Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás provoca Jó, é por causa do céu? Jó fala, claro que não. É por causa dele, eu amo. Ele tem total autoridade, poder e legitimidade para fazer o que quiser comigo, porque eu sou dele. Dele. 2-0 para Deus, placar final. E a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida do universo através de um ponto. Termino dizendo para você o que Paulo diz. E dizendo para você, para pensar em algo. Obviamente que eu não sei todas as dimensões das aflições da sua vida. Eu sei que muitas vezes, como eu, você já procurou respostas. Abraão não estava entendendo muita coisa quando ele subiu com Isaac no Moriá. Mas ao comentar sobre isso, Ellen White diz que não foi só por causa de Abraão. O universo precisava testemunhar do amor de Deus ali. Há coisas que o universo sabe e glorifica a Deus olhando para a sua vida. Nós não estamos falando de Deus só para os nossos vizinhos. A dimensão é cósmica. Portanto, é óbvio que vai ter perguntas que você não vai ter respostas. A resposta ali é mais do que você. É para além dos seus olhos. O universo inteiro está observando Deus através de nós. É muita coisa. É óbvio que as respostas vão ser complexas. O que a gente faz numa situação dessa? Faz o que Paulo falou. O que eu faço? Uma situação tão dramática. Eu e Deus, eu e meus filhos, eu e minha esposa, eu e a igreja, eu e o universo, e eu aqui desse tamanho. Como vencer? Assim, ó. Quanto ao mais... Assim termino. Capítulo 6, verso 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai pai, mãe, filhos, líderes, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual certamente podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Coloque Cristo da cabeça aos pés. E a gente termina a história do jeito que Deus pensou. Eu quero isso. E você?